Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um inédito Ai Amigos Esportes, apresentado por mim, Ricardo Niime. Siga e curta o Ai Amigos Esportes no nosso canal no YouTube, também na nossa página do Facebook, através do nosso perfil no Twitter, agora também no WhatsApp no 19991357215 e tudo no nosso portal na internet aiamigos.com.br. Hoje, terça-feira, 13 de março de 2018, vamos falar muito de futebol, com o Campeonato Paulista das séries A1, A2 e A3, também tem Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e Liga dos Campeões da UEFA. Vamos falar muito de basquete com a LBF de basquete feminino e o NBB de basquete masculino. E também vamos falar de vôlei com a Superliga feminina e também a Superliga masculina. Preparados? Vamos rodar a nossa vinhetinha de abertura e daqui um minuto retornaremos em definitivo com mais Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. Futebol. Basquete. Vôlei. E outras modalidades. Ai Amigos Esportes. Seja um ciclista consciente, respeite e seja respeitado. Utilizar a bicicleta como meio de transporte é uma ação que está se tornando a cada dia mais comum, pois além de representar uma opção ambientalmente responsável, também faz bem para a sua saúde e pode ser uma alternativa mais rápida para quem tem que enfrentar os engarrafamentos das grandes cidades. Devido ao crescimento constante do número de ciclistas, é cada vez mais importante estabelecer um convívio mais amigável e responsável no trânsito com os outros veículos, e para isso, existe uma série de procedimentos que podem ajudar na boa convivência entre bicicletas e veículos nas vias. A seguir, vamos conhecer alguns procedimentos que são obrigatórios, regulamentados pelo Código de Trânsito Brasileiro, e algumas dicas que podem ajudar a prevenir acidentes. Quando for realizar uma manobra, o ideal é que o ciclista sinalize com o braço para os lados, indicando para qual lado irá virar. E levantar a mão espalmada quando quiser indicar que vai parar. Tenha cuidado ao passar por carros estacionados, pois a porta pode ser aberta e causar um grave acidente. Ao passar por cruzamentos, redobre a atenção. Tenha cuidado com veículos que poderão fazer conversões à direita, pois estes são os locais de maior índice de acidentes. Fique atento também a veículos que estejam saindo ou entrando em garagens ou vagas de estacionamento. Essas são somente algumas dicas para pedalar tranquilo, mas lembre-se que o respeito deve ser a palavra de ordem nas vias, tanto para motoristas quanto para ciclistas e pedestres. Se todos cumprirem com suas obrigações e levarem em consideração também a segurança do próximo, podemos construir um ambiente mais agradável e seguro no trânsito. Pense nisso. Estamos de volta em definitivo com o nosso Ai Amigos Esportes. E para abrir o programa desta terça-feira, 13 de março de 2018, vamos ver o resumo do fim de semana pela 12ª rodada, a classificação final dos grupos e os próximos jogos pela primeira rodada nas quartas de final do Campeonato Paulista da Série A1. A 12ª e última rodada aconteceu no último domingo, em São Paulo, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi. Após a partida de Dorival Júnior e a chegada de Diego Aguirre, o São Paulo, sob o comando do técnico interino André Jardine, venceu de virada por 3-1 o Red Bull Brasil. O time de Charinu abriu o placar logo aos 8 minutos de partida com Edmilson. O tricolor paulista empatou com a ajudinha do Toro Louco e gol contra de Nininho aos 31 minutos da primeira etapa. Já no segundo tempo, o São Paulo ficou mais organizado e virou aos 22 minutos com Arboleda. E no lance mais bonito da partida, o São Paulo ampliou. Valdívia deu uma linda assistência para Marcos Guilherme, que dominou e estufou as redes. Resultados:
Na estância turística de Itu, no estádio Dr. Novelli Júnior, o ituano, que poderia perder por até 2 gols de diferença, deu mole, está fora das quartas de final e ainda foi atropelado por 3-0 pelo time alternativo do Palmeiras, a melhor campanha da Série A1. O Palmeiras inaugurou o marcador aos 43 minutos da primeira etapa, com Gustavo Scarpa o seu primeiro gol com a camisa alviverde. Não é que o Gustavo Scarpa gostou do jogo e ampliou para o Verdão aos 17 minutos da segunda etapa. E para fechar a conta, o gol que eliminou o ituano aconteceu aos 34 minutos da etapa final com Fernando. Resultados: em Santos, no estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro, o time alternativo do Santos decepcionou e perdeu por 3-1 para o São Bento. O São Bento conseguiu um pênalti a seu favor aos 43 minutos da primeira etapa. Robson Bambu chegou atrasado e derrubou Everaldo dentro da área. Na cobrança, o experiente Marcelo Cordeiro bateu firme sem chances para o goleiro Vladimir. 1 minuto depois, o Santos conseguiu um pênalti a seu favor. Arthur Gomes foi puxado por Lucas Faria dentro da área. Na cobrança, o próprio Arthur Gomes empatou a partida. No segundo tempo, o São Bento desempatou aos 33 minutos com Lúcio Flávio. E já nos acréscimos e no desespero santista em empatar a partida, o São Bento liquidou a fatura com Fábio Bahia, sem goleiro, na defesa santista. Resultados: em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz, o Botafogo de Ribeirão relaxou no segundo tempo e perdeu por 2-0 para o Corinthians. O Timão abriu o placar aos 5 minutos da segunda etapa com o zagueiro Henrique. E o Corinthians ampliou aos 38 minutos da etapa final com Gabriel por cobertura. Resultados: em Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, no jogo com duelo direto para permanecer na Série A1 com 10 jogadores em campo, o Mirassol arrancou empate em 1-1 e permaneceu na Série A1 e ainda derrubou o seu rival Linense para a Série A2 em 2019. E olha que o Linense saiu na frente logo aos 4 minutos de partida com Murilo, e o Mirassol só conseguiu o empate heróico aos 42 minutos da etapa final com Alisson. Resultados: em Santo André, no estádio Bruno José Daniel, além da vitória, o Santo André dependia de uma combinação de resultados para permanecer na Série A1. Não aconteceu nenhum nem outro, porque o Santo André lutou, mas acabou derrotado por 3-2 para o Grêmio Novo Horizontino. O Novo Horizontino saiu na frente aos 22 minutos de partida com Francis. O Santo André empatou aos 36 minutos da primeira etapa com Hugo Cabral. O Grêmio desempatou logo com 1 minuto do segundo tempo com Valdeir. O valente Ramalhão empatou de novo aos 8 minutos da segunda etapa. E o Grêmio Novo Horizontino garantiu a vitória aos 28 minutos da etapa final com Guilherme Teixeira. Resultados: já em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, no Majestoso, a Ponte Preta permaneceu na Série A1 e jogou apenas o suficiente para empatar sem gols com a Ferroviária. Pela primeira vez em 70 anos, a Ponte Preta não terminava o Campeonato Paulista sem vencer uma única partida em casa no estádio Moisés Lucarelli, que foi inaugurado em 1948. Resultados: e em Bragança Paulista, no estádio Nabia Bichedino, na Nabizão, o Bragantino conseguiu a classificação às quartas de final ao empatar em 1-1 com o São Caetano e com o tropeço do Ituano diante do Palmeiras. O azulão saiu na frente logo aos 12 minutos de partida com Marino. O Massa Bruta arrancou o empate da classificação aos 5 minutos da etapa final com Léo Jaime. Classificação: a classificação final dos grupos: o grupo A, o Corinthians com 23 pontos e segundo o Bragantino com 17, farão aí o próximo jogo nas quartas de final. Estão aí eliminados e vai jogar a Troféu do Interior, o Ituano com 17, em quarto lugar o Linense com 10 foi rebaixado à Série A2. Pelo grupo B, o São Paulo
com 17 pontos e o São Caetano com 15 jogarão a próxima fase. Em terceiro, a Ponte Preta de Campinas com 12 disputará o Troféu Interior. Em quarto, o Santo André com 8 foi rebaixado à Série A2. Pelo grupo C, o líder Palmeiras com 26, segundo o Novo Horizontino com 20, se enfrentarão aí na próxima fase. Já o São Bento em terceiro com 17 e em quarto a Ferroviária com 13 disputarão o Troféu Interior. E pelo grupo D, disputarão a próxima fase o líder Santos com 18 e o Botafogo de Ribeirão com 16 pontos. O terceiro colocado Red Bull Brasil com 13, quarto o Mirassol com 12 disputarão o Troféu Interior Paulista. Próximos jogos. As partidas de ida pelas quartas de final do Campeonato Paulista da Série A1 começarão no próximo sábado, 17 de março, às 7 horas da noite em Novo Horizonte, no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, no Jorjão. O Grêmio Novo Horizontino receberá o poderoso Palmeiras. Próximos jogos. As partidas de ida pelas quartas de final do Campeonato Paulista da Série A1 terminarão no domingo 18 de março, logo às 11 horas da manhã, em Bragança Paulista, no estádio Abichedino Nabizão. O Bragantino enfrentará o Corinthians. Já às 4 horas da tarde em São Caetano do Sul, no estádio Anacleto Campanella, o São Caetano receberá o São Paulo. E às 7h30 da noite em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz, o Botafogo enfrentará o Santos. Próximos jogos. A disputa pelo Troféu do Interior 2018, que garante uma vaga ao vencedor na Copa do Brasil 2019, começará no sábado, 17 de março, com 2 partidas. Às 4 horas da tarde em Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, o Mirassol receberá o Red Bull Brasil. Às 5 horas da tarde em Sorocaba, no estádio Walter Ribeiro, o São Bento enfrentará o Ituano. E a primeira rodada do Troféu Interior 2018 terminará no domingo 18 de março, às 7 horas da noite em Araraquara, na Arena da Fonte Luminosa. A Ferroviária receberá a Ponte Preta de Campinas. Agora no Aí Amigos Esportes, vamos ver o resumo do fim de semana pela primeira rodada e os próximos jogos pela segunda rodada nos playoffs das quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei. A primeira rodada pelos playoffs das quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei continuou no último sábado no Rio de Janeiro, no ginásio da Hebraica. O Fluminense foi atropelado pelo Camponesa Minas por 3-0, com parciais de 19-25, 23-25 e 21-25. A melhor jogadora da partida na votação pela internet foi a ponteira norte-americana Newcombe, da Camponesa Minas. E a primeira rodada pelos playoffs das quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei terminou no último domingo em Osasco, no ginásio José Liberati. O Vôlei Nestlé Osasco levou a melhor e venceu o Renault de Barueri por 3-1 com parciais de 25-23, 28-30, 28-26 e 25-17. A melhor jogadora na partida na votação pela internet foi a oposta Tandara, do Vôlei Nestlé Osasco. A segunda rodada pelos playoffs das quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei começarão na sexta-feira, 16 de março, com 2 partidas. Às 7 horas da noite, horário de Brasília, em Uberlândia, Minas Gerais, no ginásio do Praia Clube, o Dentil Praia Clube receberá o Vôlei Bauru, que precisará vencer a partida para provocar a terceira partida. E às 9h30 da noite, horário de Brasília, no Rio de Janeiro, na Arena Geonesi, dentro do Parque Olímpico, o Sesc Rio de Janeiro enfrentará o Esporte Clube Pinheiros, que também precisará vencer para provocar a terceira partida. A segunda rodada pelos playoffs das quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei terminará no sábado, 17 de março, com as outras 2 partidas. Às 3 horas da tarde, horário de Brasília, em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Arena Minas, o Camponesa Minas receberá o Fluminense, que precisará da vitória para provocar a terceira partida. E às 5 horas da tarde, horário de Brasília, em Barueri, São Paulo, no ginásio José Correia, o Renault de Barueri, que precisará da vitória para provocar a terceira partida, enfrentará o Vôlei Nestlé Osasco, que pode garantir a sua vaga nas semifinais da Superliga Feminina de Vôlei.
Agora no Aí Amigos Esportes, vamos ver os resultados do fim de semana, a classificação geral e os próximos jogos pela 13ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Próximos jogos. A 12ª rodada continuou no último sábado, 10 de março, com 4 partidas. Em Taubaté, no estádio Joaquim de Moraes Filho, no Joaquinzão, o Taubaté derrubou o último invicto e venceu de virada por 3-1 o São Bernardo Futebol Clube. O São Bernardo saiu na frente aos 43 minutos da primeira etapa. Já os gols do Taubaté foram marcados pelo artilheiro hat-trick Flávio Carioca aos 46 minutos da etapa inicial, aos 10 e depois aos 29 minutos da etapa final. Em Osasco, no estádio Prefeito José Liberati, Osasco Audax e Nacional protagonizaram o único 0-0 da rodada. Em Rio Claro, no estádio Augusto Schmidt Filho, no duelo regional da rodada, o Rio Claro segue sonhando com acesso ao vencer de virada por 3-1 a eliminada Inter de Limeira, que perdeu a 4ª consecutiva. A Inter saiu na frente aos 7 minutos de partida com seu artilheiro Tom. O Rio Claro empatou ainda na primeira etapa com Vitor Sapo aos 33 minutos. O Galo Azul virou aos 38 minutos da segunda etapa com Mandacaru. E já nos acréscimos, o Rio Claro garantiu a vitória e o sonho do acesso com Cadu Baroni. Em Sertãozinho, no estádio Frederico Dalmaso, o Sertãozinho fez a lição de casa e venceu o duelo regional por 2-0 com o Batatais. Os gols do Touro dos Canaviais aconteceram na primeira etapa, o artilheiro Magrão aos 6 e Felipe Dias aos 34 minutos. Resultados. A 12ª rodada continuou no último domingo de manhã em São Paulo, no estádio Conde Rodolfo Crespi, na rua Javari. Quem aprontou para cima do Juventus foi o Guarani, que venceu por 2-0 e assumiu a liderança isolada da Série A2. Os gols do Bugre aconteceram na etapa inicial. Aos 28 minutos pela direita do ataque, Bruno Nazário cruzou na medida para o artilheiro Bruno Mendes fazer de cabeça. E aos 37 minutos, Eric foi derrubado dentro da área por Douglas e o árbitro assinalou penalidade. O próprio Eric foi para a cobrança e garantiu não só a vitória, como a liderança isolada ao Guarani de Campinas. Resultados. E a 12ª rodada terminou ontem à noite em Penápolis, no estádio Tenente Carriço, em jogo de voltas e reviravoltas. O penapolense tomou a virada por 3-2 para a Portuguesa de Desportos, que deixou a zona de rebaixamento da Série A2. Os gols da penapolense aconteceram na segunda etapa com Leandro Love aos 17 e Jefferson Maranhão aos 19. E os gols da Portuguesa foram marcados por Pereira aos 30 minutos da etapa inicial e no segundo tempo Raul aos 36 e Luiz Thiago aos 39 minutos. Classificação. A classificação geral da Série A2, o líder é o Guarani de Campinas, 25 pontos, segundo o Sertãozinho e o terceiro São Bernardo Futebol Clube tem 23 pontos, em quarto lugar estão empatados Nacional e 15 de Piracicaba com 21, em sexto lugar estão empatados Rio Claro e Penapolense com 19, em oitavo estão empatados Oeste, Taubaté e Votuporanguense, todos com 18 pontos. 11º a Inter de Limeira com 14, 12º agora é a Portuguesa com 11, 13º estão empatados Juventus, Batatais e Osasco Audax com 9 pontos. Em 16º o Água Santa com 7 pontos. Próximos jogos. A 13ª rodada será quente, com confrontos diretos e começará no sábado, 17 de março, às 3 horas da tarde, 4 partidas. Em Votuporanga, na Arena Plínio Marim, em duelo direto pelo sonho do acesso, o votuporanguense receberá o Sertãozinho. Em Diadema, no distrital do Inamar, em duelo direto contra o rebaixamento, o Água Santa enfrentará o Osasco Audax. Já em São Paulo, no estádio Nicolau Alayon, na rua Comendador Souza, em duelo direto pelo G4, o Nacional receberá o 15 de Piracicaba. E em São Bernardo do Campo, no estádio 1º de Maio, em outro duelo pelo sonho do acesso, o São Bernardo Futebol Clube enfrentará o Rio Claro. Já às 4 horas da tarde em Batatais, no estádio Dr. Oswaldo Escatena, em duelo de interesses opostos, o Batatais, que luta para permanecer na Série A2, receberá o Oeste de Barueri, que luta pelo acesso à Série A1.
E às 5 horas da tarde em Limeira, no estádio Major José Levi Sobrinho, no Limeirão, a já eliminada Inter de Limeira enfrentará o Taubaté, que ainda sonha com acesso à Série A1. Próximos jogos. A 13ª rodada continuará no domingo 18 de março às 10 horas da manhã com 2 partidas. Em Campinas, no estádio do Brinco de Ouro da Princesa, em duelo direto pelo G4, o líder Guarani receberá o Penapolense. E em São Paulo, no estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, no Canindé, em duelo direto para permanecer na Série A2, a Portuguesa de Desportos enfrentará o Juventus. Agora no Amigos Esportes, vamos ver o resumo do fim de semana, a classificação geral e os próximos jogos pelo segundo turno da LBF de basquete feminino. O segundo turno continuou no último domingo, 11 de março, com 2 partidas. Em São Luís do Maranhão, no ginásio do Castelinho, o Sampaio Basquete virou de virada o Blumenau por 55-50. A armadora norte-americana Brianna Jackson foi a cestinha da partida com 14 pontos e 9 rebotes, e Joyce Coelho com 13 pontos foram os destaques do Sampaio Basquete. Já pelo Blumenau, mais uma vez o destaque ficou com Fernanda Bibiano com 10 pontos. E em Santo André, no ginásio Pedro Del Antônia, com homenagem aos 75 anos de Laís Helena, o Santo André Apaba derrotou o Funvic Ituano por 59-53. Mais uma vez a ala Jaqueline foi a cestinha da partida com 19 pontos, e pelo Funvic Ituano as alas Laís e Palmira anotaram 14 pontos cada uma. A classificação geral da LBF, o líder é o Veracruz Campinas com 18, segundo vem Sampaio Basquete com 16, terceiro é o Santo André Apaba com 15, em quarto lugar estão empatados Uninassal Basquete e Blumenau com 14, sexto é o São Bernardo Brasolim Unip com 12, junto do Funvic Ituano também 12 pontos. Em oitavo aparece o Presidente Venceslau com 11, em nono Potibax Catanduva com 8 pontos. O segundo turno continuará na sexta-feira, 16 de março, com 3 partidas. Às 7 horas da noite, horário de Brasília, em Campinas, no ginásio da AAPP Paineiras, no primeiro duelo paulista, o líder Veracruz Campinas receberá o Presidente Venceslau. No mesmo horário, na estância de Itu, no ginásio Joaquim Dias, em outro duelo paulista, o Funvic Ituano enfrentará o Potibax Catanduva. E às 8 horas da noite, horário de Brasília, em Blumenau, Santa Catarina, no ginásio do Galegão, o Blumenau receberá o São Bernardo Brasolim Unip. Agora no Amigos Esportes, vamos ver o resumo do fim de semana pela 16ª rodada, a classificação geral e os próximos jogos pela 17ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3. O Mojimirim foi punido pela Federação Paulista de Futebol com a perda por WO para o Esporte Clube São Bernardo e vem ao primeiro rebaixado à 4ª Divisão Paulista no ano que vem. Resultados. A 16ª rodada começou no último sábado com 4 partidas. Em Santa Bárbara do Oeste, no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, União Agrícola Barbarense segue na zona de rebaixamento ao perder em casa por 3-2 para o Desportivo Brasil. Os gols do Leão da 13 foram marcados por Igor aos 15 minutos do primeiro tempo e Wilker aos 28 minutos do segundo tempo. Já os gols do Dragão Chinês foram marcados por Tiaguinho aos 38, Marlon aos 45 minutos da primeira etapa e Edson Pio aos 16 minutos da etapa final. Em Taboão da Serra, no estádio Vereador José Férez, o Taboão da Serra fez a lição de casa e bateu por 2-0 o Rio Branco de Americana, que segue ameaçado de rebaixamento. Os gols do Taboão da Serra foram marcados por Caio aos 19 minutos da primeira etapa e Marcelinho aos 44 minutos da etapa final. Em São Carlos, no estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, o São Carlos venceu por 1-0 o Grêmio Osasco, com gol de Marcos Vinícius aos 12 minutos da etapa final.
E em Capivari, na Arena Capivari, no duelo pela liderança isolada, o capivariano saiu de campo derrotado por 2-1 para a nova líder Portuguesa Santista. Todos os gols aconteceram na etapa final. Pela Briosa, marcaram Cauê aos 37 e Palinha aos 45 minutos. E pelo Leão da Sorocabana, Bill fez o gol de honra aos 47 minutos. Resultados: a 16ª rodada terminou no último domingo com 5 partidas. Em Bauru, no estádio Dr. Alfredo de Castilho, 4 gols no empate entre Noroeste e Rio Preto. No primeiro tempo, Léo Ribeiro aos 35 para o Rio Preto e Gindré aos 46 para o Noroeste. E no segundo tempo, Maicon aos 4 minutos para o Jacaré e Jorge Mauá aos 13 minutos para o Norusca. Em Barretos, no estádio Fortaleza, o Barretos fez o dever de casa e bateu por 1-0 o Mantiqueira, que está praticamente rebaixado à 4ª divisão paulista. O único gol da partida foi de André Luiz aos 41 minutos da etapa inicial. Em Monte Azul Paulista, no estádio Otacília Patrícia Arroio, o Monte Azul arrancou empate em 1-1 com Marília, que saiu na frente aos 40 minutos da primeira etapa com Alisson Lee, e o Monte Azul empatou aos 17 minutos da etapa final com Pedrinho. Já na Estância Turística de Olímpia, no estádio Maria Tereza Breda, 4 gols no empate ruim para o Olímpia e Velo Clube Rio Clarense. No primeiro tempo, Tauan aos 19 para o Olímpia e Marquinhos aos 38 minutos para o Velo Clube. E no segundo tempo, Rodney aos 35 para o Velo Clube e Bruno Leal aos 48 minutos para o Olímpia. E em Bebedouro, no estádio Sócrates Stamato, com apenas 9 pagantes, isso mesmo, 9 corajosos pagantes, a Matonense foi derrotada por 3-1 pelo Atibaia. No primeiro tempo, Jackson aos 34 para o Atibaia e Arthur aos 41 minutos para a Matonense. Já no segundo tempo, só gols do Atibaia, Alan Douglas contra aos 48 e Tavares aos 50 minutos da etapa final. Classificação: a classificação da Série A3 já estão garantidos na próxima fase a líder Portuguesa Santista 35 pontos, em segundo o Atibaia com 34, disputando aí a vaga para a próxima fase. Terceiro é o Capivariano com 31, quarto o Desportivo Brasil e Barretos com 30, sexto é o Noroeste com 27, sétimo é o Esporte Clube São Bernardo com 26, oitavo agora é o São Carlos com 25, nono é o Taboão da Serra com 24, décimo o Velo Clube Rio Clarense com 23, 11º lugar estão empatados Monte Azul e Rio Preto com 22, 13º é o Grêmio Osasco com 20, 14º Olímpia com 18, na zona de rebaixamento estão aí União Barbarense em 15º com 16, 16º é o Marília com 15, ameaçados aí de serem rebaixados na próxima rodada, 17º Rio Branco de Americana e a Matonense com 11 pontos. Já estão rebaixados 19º Mantiqueira com 9 e 20º Mojimirim com 7. Próximos jogos: a 17ª rodada começará na sexta-feira, 16 de março, às 8 horas da noite em Barretos, no estádio Fortaleza, em duelo do G8, o Barretos receberá o Esporte Clube São Bernardo. Próximos jogos: a 17ª rodada continuará no sábado, 17 de março. Logo às 11 horas da manhã, São José do Rio Preto, no estádio Anísio Haddad, o Rio Preto enfrentará o Olímpia. Às 3 horas da tarde, mais 3 partidas. Em Indaiatuba, no estádio Ítalo Mário Limonge, o Atibaia receberá o Taboão da Serra. Já em Guaratinguetá, no estádio Professor Dário Rodrigues Leite, o rebaixado Mantiqueira enfrentará o São Carlos. E em Americana, no estádio Décio Vita, o Rio Branco, que luta para permanecer na Série A3, receberá o rebaixado Mojimirim. Já às 4 horas da tarde em Santa Bárbara do Oeste, no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, no duelo regional com interesses opostos, União Agrícola Barbarense, que luta para permanecer na Série A3, enfrentará o Capivariano, que lutará para se garantir na próxima fase. E às 7 horas da noite, mais 2 partidas. Em Marília, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, o Marília receberá o Grêmio Osasco. E em Rio Claro, no estádio Benito Anelo Castelano, no Benitão, em duelo com interesses opostos, o Velo Clube Rio Clarense, que luta para entrar no G8, enfrentará a Matonense, quase rebaixada à 4ª divisão paulista. Próximos jogos:
A 17ª rodada terminará no domingo 18 de março às 10 horas da manhã com 2 partidas. Em Monte Azul Paulista, no estádio Otacília Patrícia Arroio, o Monte Azul receberá o Noroeste. E em Santos, no estádio Eurico Mursa, no duelo do G8, a já classificada Portuguesa Santista enfrentará o Desportivo Brasil. Agora, nós, amigos esportes, vamos ver o resumo do fim de semana pela 10ª rodada, a classificação geral e o próximo jogo pelo complemento da 9ª rodada no retorno da Superliga Masculina de Vôlei. A 10ª rodada no retorno aconteceu no último sábado com as 6 partidas. Em Campinas, no ginásio do Taquaral, o Vôlei Renata Campinas venceu o vice-líder Sesc Rio de Janeiro por 3-7-1 com parciais de 25-22, 16-25, 25-18 e 25-21. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, no ginásio da Universidade Federal, o Juiz de Fora Vôlei foi derrotado pelo Lebes Canoas por 3-7-1 com parciais de 25-27, 18-25, 25-19 e 20-25. Em Taubaté, no ginásio do Abaeté, o MS Taubaté Funvic varreu o Corinthians Guarulhos por 3-0 com parciais de 25-20 e duplo 25-22. Em São Paulo, no ginásio do SESI Vila Leopoldina, o SESI São Paulo foi varrido pelo líder Sada Cruzeiro Vôlei por 3-0 com parciais de 22-25, 17-25 e 21-25. Em Montes Claros, Minas Gerais, no ginásio Tancredo Neves, o Montes Claros Vôlei derrotou o Copel Telecom Maringá por 3-1 com parciais de 20-25, 25-22, 25-20 e 25-15. E em Ponta Grossa, no Paraná, no ginásio da Arena Multiuso, o Ponta Grossa Caramuru Vôlei foi derrotado pelo Minas Tênis Clube por 3-1 com parciais de duplo 19-25, 25-21 e 18-25. A classificação geral da Superliga Masculina de Vôlei, o líder é o Sada Cruzeiro, 54 pontos, em segundo é o Sesc Rio de Janeiro, 49, terceiro é o MS Taubaté Funvic, 47, quarto é o SESI São Paulo, 46, quinto é o Minas Tênis Clube, 42, sexto Corinthians Guarulhos com 30, sétimo é o Vôlei Renata Campinas com 28, oitavo é o Lebes Canoas, 26, nono lugar estão empatados Montes Claros e Ponta Grossa Caramuru com 19, 11º é o Juiz de Fora com 8, 12º do Copel Telecom Maringá com 7 pontos. E pelo complemento da 9ª rodada no retorno, na quarta-feira, 14 de março, às 8 horas da noite, horário de Brasília, em Contagem, Minas Gerais, no ginásio do Riacho, o Sada Cruzeiro Vôlei receberá o Vôlei Renata Campinas. Agora, nós, amigos esportes, vamos ver o que acontecerá no meio de semana nos jogos de volta pela terceira fase da Copa do Brasil. Os jogos de volta para a terceira fase da Copa do Brasil começarão amanhã, quarta-feira, 14 de março, às 7h30 da noite, horário de Brasília, com 3 partidas. Em Maceió, Alagoas, no estádio do Rei Pelé, o CRB receberá o São Paulo. Na partida de ida, vitória do tricolor paulista por 2-0. Em Cianorte, no Paraná, no estádio Albino Turbay, o Cianorte do Paraná enfrentará o Internacional de Porto Alegre. Na partida de ida, vitória do Colorado Gaúcho por 2-0. E em Curitiba, capital paranaense, no estádio do Couto Pereira, o Coritiba enfrentará o Goiás. Na partida de ida, vitória dos goianos por 1-0. Já às 9h30 da noite, horário de Brasília, em Cuiabá, Mato Grosso, na Arena Pantanal, o Cuiabá receberá o Náutico. Na partida de ida, vitória pernambucana por 2-1. E às 9h45 da noite, horário de Brasília, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no estádio Independência, o Atlético Mineiro enfrentará o Figueirense. Na partida de ida, vitória mineira por 1-0. Os jogos de volta pela terceira fase da Copa do Brasil terminarão na quinta-feira, 15 de março, às 7h15 da noite, horário de Brasília, com 2 partidas. Em São Luís do Maranhão, no estádio do Castelão, o Sampaio Corrêa do Maranhão receberá a Ponte Preta de Campinas. Na partida de ida, empate sem gols.
Em Salvador, Bahia, no estádio Manuel Barradas, no Barradão, o Vitória enfrentará o Bragantino. Na partida de ida, Vitória Paulista por 1-0. Já às 8h30 da noite, horário de Brasília, em Goiânia, capital goiana, no estádio do Serra Dourada, o Vila Nova de Goiás receberá o Ferroviário do Ceará na partida de ida, empate em 1-1. E às 9h30 da noite, horário de Brasília, as últimas duas partidas. Em Fortaleza, capital do Ceará, na Arena do Castelão, o Ceará enfrentará o Atlético Paranaense. Na partida de ida, empate sem gols. E em Florianópolis, Santa Catarina, no estádio da Ressacada, o Avaí receberá o Fluminense Carioca. Na partida de ida, vitória catarinense por 2-1. Agora, nós, amigos esportes, vamos ver o resumo do fim de semana, a classificação geral e os próximos jogos pelo segundo turno do NBB de basquete masculino. Basquete masculino. Novo Basquete Brasil 2017-2018. A 19ª semana no segundo turno terminou no último sábado, 10 de março, com duas partidas. Em Mogi das Cruzes, no ginásio Professor Hugo Ramos, em jogo equilibrado, o Mogi das Cruzes Elbor perdeu para o Flamengo por 72-75. E em São Paulo, no ginásio poliesportivo Henrique Villaboim, em outro jogo equilibrado, o Pinheiros foi derrotado pelo Minas Tênis Clube por 62-64. Novo Basquete Brasil 2017-2018. A 20ª semana no segundo turno começou no último domingo, em Fortaleza, Ceará, no ginásio Paulo Sarazate. O basquete cearense surpreendeu e venceu de virada o SESI Franca por 75-73. Novo Basquete Brasil 2017-2018. A 20ª semana no segundo turno continuou ontem à noite com duas partidas. No Rio de Janeiro, na Arena Carioca 1, dentro do Parque Olímpico, no clássico carioca entre Botafogo e Flamengo, deu Mengão por 90-84. E em Mogi das Cruzes, no ginásio Professor Hugo Ramos, o Mogi das Cruzes Elbor dominou o garrafão e bateu o Minas Tênis Clube por 76-39. Novo Basquete Brasil 2017-2018. A classificação geral do NBB de basquete masculino, líderes são Paulistano e Flamengo com 49 pontos, em terceiro lugar está o SESI Franca 44, quarto é o Mogi das Cruzes 42, quinto é o Caxias do Sul com 40, em sexto lugar estão empatados Sende Bauru Basquete, Vitória e Pinheiros com 39 pontos. Em nono lugar aparece o Vasco da Gama com 37, em décimo estão empatados Basquete Cearense e Minas Tênis Clube com 36, décimo segundo é o Botafogo com 33, 13º Joinville 32, 14º Campo Mourão com 30 e na lanterna em 15º Liga Sorocabana com 28 pontos. Novo Basquete Brasil 2017-2018. A 19ª semana no segundo turno termina hoje, terça-feira, 13 de março, às 7h30 da noite, horário de Brasília, em Salvador, Bahia, no ginásio poliesportivo de Cajazeiras. O Vitória encara o SESI Franca. Novo Basquete Brasil 2017-2018. E a 20ª semana do segundo turno continuará amanhã, quarta-feira, 14 de março, às 8 horas da noite, horário de Brasília, em Sorocaba, no ginásio Gualberto Moreira. A Liga Sorocabana receberá o Minas Tênis Clube. Basquete masculino. Novo Basquete Brasil 2017-2018. Agora no Amigos Esportes vamos ver o que acontecerá no meio de semana pela fase de grupos da Copa Libertadores da América. Pela primeira rodada do grupo 3, hoje, terça-feira, 13 de março, às 7h15 da noite, horário de Brasília, em Tucumã, na Argentina, no estádio Monumental José Fierro, o Atlético Tucumã estreia em casa diante do Libertad do Paraguai. Ainda pela primeira rodada do grupo 5, hoje, terça-feira, 13 de março, às 9h30 da noite, horário de Brasília, no Rio de Janeiro, no estádio de São Januário, o Vasco da Gama estreia na fase de grupos contra a Universidade de Chile.
Já pela segunda rodada do Grupo 1, hoje, terça-feira, 13 de março, às 9h30 da noite, horário de Brasília, em Assunção, no Paraguai, no estádio Laola Azulgrana, o Cerro Porteño do Paraguai receberá o Defensor do Uruguai. A segunda rodada do Grupo 2 acontecerá amanhã, quarta-feira, 14 de março, com duas partidas. Às 7h15 da noite, horário de Brasília, em La Paz, na Bolívia, no estádio Hernando Siles, o Bolívar da Bolívia receberá o Colo-Colo do Chile. E às 9h45 da noite, horário de Brasília, em Medellín, na Colômbia, no estádio Atanásio Girardot, o Atlético Nacional da Colômbia enfrentará o Delfim do Equador. A segunda rodada do Grupo 4 começará amanhã, quarta-feira, 14 de março, às 9h45 da noite, horário de Brasília, em Guayaquil, no Equador, no estádio Jorge Capwell. O Emelec do Equador receberá o Flamengo do Brasil. A segunda rodada do Grupo 6 começará amanhã, quarta-feira, 14 de março, às 7h15 da noite, horário de Brasília, na cidade de La Plata, na Argentina, no estádio Ciudad de La Plata. O Estudiantes de La Plata receberá o Real Garcilaso do Peru. E a segunda rodada do Grupo 7 começará também amanhã, quarta-feira, 14 de março, às 9h45 da noite, horário de Brasília, em São Paulo, na Arena Corinthians, no Itaquerão. O Corinthians estreia em casa diante de sua torcida contra o Deportivo Lara da Venezuela. E agora no Amigos Esportes, vamos ver o que acontecerá no meio de semana nos jogos de volta pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da UEFA. As emoções dos jogos de volta pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da UEFA continuam hoje, terça-feira, 13 de março, às 4h45 da tarde, horário de Brasília, com duas partidas. Em Manchester, na Inglaterra, no estádio do Old Trafford, o Manchester United da Inglaterra encara o Sevilla da Espanha. Na partida de ida, empate sem gols. E em Roma, na Itália, no Estádio Olímpico, o Roma da Itália enfrenta o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Na partida de ida, vitória dos ucranianos por 2-1. As emoções dos jogos de volta pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da UEFA terminarão amanhã, quarta-feira, 14 de março, com duas partidas. Às 2h da tarde, horário de Brasília, em Istambul, na Turquia, o Besiktas precisará de um verdadeiro milagre para avançar contra o Bayern de Munique da Alemanha, porque na partida de ida, goleada alemã por 5-0. E às 4h45 da tarde, horário de Brasília, em Barcelona, na Espanha, no Camp Nou, o Barcelona da Espanha de Messi, Suárez e Paulinho enfrentará o Chelsea da Inglaterra de Willian. Na partida de ida, empate com um gol para cada lado. O Ai Amigos Esportes desta terça-feira, 13 de março de 2018, está chegando ao seu final. Siga e curta o Ai Amigos Esportes no nosso canal no YouTube, também na nossa página no Facebook, através do nosso perfil no Twitter, agora também através do WhatsApp no 19 991357215 e tudo no nosso portal na internet aiamigos.com.br. Quero aqui agradecer a sua audiência, o seu carinho e a sua paciência. E também quero desejar a você, às nossas famílias e aos nossos amigos uma ótima terça-feira, um excelente início de semana a todos. Compartilhe com a sua família e curta com seus amigos, e conto com todos vocês na quinta-feira, 15 de março, se Deus quiser, com mais um inédito Ai Amigos Esportes. E muita paciência, ainda é terça-feira e é vida que segue. Futebol. Basquete. Vôlei.